queremos ver Jesus e não perder Jesus por nada e em nada. Mas olha para cá, queridos irmãos. A peça que nós acabamos de assistir, o ato profético, foi debaixo de muita oração, eu sei disso, e de muito jejum, e de muita dedicação, que a pastora Raquel, pastora Cida, evangelista Claudineia, lá de Vitória, fizeram, já vem ensaiando há muitos dias. E esse grupo abençoado aqui da catedral, do entorno, que se uniu a esta equipe para apresentar para nós, na verdade, uma mensagem que aqui foi interpretada, encenada. Eu quis pregar uma outra mensagem, mas depois dessa peça, desse ato, eu quero fazer algumas considerações exatamente no texto que as irmãs usaram. Nós definimos isso lá em Vitória, orando, quando eu dei a direção, que se tratando de jejum e de oração, o capítulo 2 do profeta Joel traz uma mensagem extraordinária, muito contextualizada para todos nós que vivemos no século 21. Então, queridos irmãos, só para refrescar a memória dos irmãos, o reino de Judá estava vivendo, ou tinha vivido, 3 calamidades. E não eram calamidades naturais. Não eram. O que estava acontecendo no reino de Judá era juízo de Deus. Era o quê? Abre a sua boca e diga, era o quê? Julgamento, juízo de Deus. Pois nós temos lá em Deuteronômio, capítulo 28, quando o Senhor coloca para o povo da aliança, da antiga aliança, bênçãos que haveria de vir e os acompanhar quando eles obedecessem e cumprissem todos os preceitos que o Senhor estabeleceu. E você continua lendo o capítulo 28 de Deuteronômio, você vai perceber que Deus coloca uma lista de punições, de castigos, de juízos, que haveria de vir sobre o povo da aliança, quando eles quebrassem princípios que ali foram estabelecidos. E o que estava acontecendo no reino de Judá, mais uma vez, dentre muitas, era consequência da quebra de aliança. 4 enxames de gafanhotos: cortador, migrador, devorador, destruidor. 4 enxames tinha devastado toda a região, toda a terra de Judá, de tal maneira que não sobrou nenhum verde. É sabido que esses insetos são vorazes. A ciência mostra que eles não têm intestino. Não tem intestino. Gafanhoto come e defeca simultaneamente. Pouco tempo havia ameaça de nuvens de gafanhoto aí para as bandas da Argentina, ameaçando vir para o Brasil. Por onde passa, literalmente falando, é uma destruição total e completa de tudo que é verde.
E é bom lembrar os irmãos que naquela época Judá e todo Israel era eminentemente agrícola e pecuário. Dependia da criação, da plantação, das colheitas, dos cereais, das frutas, para a sua economia e para a sua sobrevivência. Se a gente continua lendo Joel, nós vamos ver lá na frente que Deus vai chamar os 4 enxames de meu exército, que eu enviei contra vocês, porque quebraram os princípios que o Senhor estabeleceu. Como se não bastasse, literalmente, esta devastação, veio também uma grande seca. Imagine o quadro, viaja aí comigo. Grande seca. Meu Deus. E um terceiro problema, uma iminente invasão de um poderoso exército que vinha do norte. Esse era o quadro. Joel vai descrever que essas crises atingiram a igreja da época. Não havia mais sacrifícios, porque não havia mais animais para serem sacrificados. Não havia mais oferta de manjares, porque não se tinha mais cereais. Irmãos, atingiu em cheio a vida da igreja da antiga aliança. Os sacerdotes estavam tristes. A nação estava derrotada, fracassada, sofrida. Esse era o quadro. E você conhece? Joel é chamado um dos menores, profetas menores. Essa nomenclatura de profeta menor ou maior não tem a ver com a importância do profeta. Tem a ver com a duração de seu ministério. Você pega Isaías, você tem lá mais de 50 capítulos. Você olha para Joel, você tem apenas 3 capítulos. Mas isso é apenas informação. O que nos importa, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas leituras diante desse caos, desse quadro, o que aconteceu. Chamada para o arrependimento. A situação que eu descrevi está em Joel, capítulo 1, de 7 a 12. Chamada ao arrependimento. Joel, capítulo 1, versos 13 e 14. E Joel, capítulo 2, do 12 ao 17. Fala comigo, Deus. Abre a boca até no pé da orelha e diga, Deus, o Senhor, Yahvé, El Shaddai, Todo-Poderoso, convoca o seu povo para o arrependimento. Para o arrependimento. Vamos ler, não sei se eu terei aqui os textos, senão eu vou pedir a ajuda aqui de 2 homens de Deus, por gentileza. Vamos pedir, pastor Fábio, venha cá correndo. Quem mais aí tem uma boa leitura? Eu não tenho os textos hoje no Data Show. Data Show não, telão de LED, Data Show é lá para o interior. Venha correndo, venha o pastor Fábio e venha você também, missionário Xavier. Não tenha pressa hoje.
E eu sinto que Deus vai fazer algo estupendo aqui nesta noite ainda. Está só começando, diga aleluia. Está só começando. O Senhor está no controle. Aleluia. Deus convoca o povo ao arrependimento. Joel capítulo 1, versos 13 e 14. Pastor Fábio, o missionário Xavier já deixa aberto. Joel 2, de 12 ao 17. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Misericórdia. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa de vosso Deus foi cortada da casa dele, a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Foi a convocação do Deus eterno, do Deus todo-poderoso. Aleluia. Segundo texto, missionário Xavier. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjares para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a sua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Muito obrigado. Fiquem por aí com a Bíblia aberta. Queridos irmãos, esse texto, a leitura por si só, é autoexplicativa para todos nós que somos leitores estudiosos das Escrituras. Sei que você talvez já tenha pregado nesse texto N vezes e já tenha ouvido muitas mensagens baseadas nesta passagem. Mas esteja com seu coração aberto, perceptível, para aquilo que Deus quer vivificar dentro de cada um de nós. Jejum e oração é o nosso tema. E aqui nós estamos diante de um quadro que o Senhor dá a receita. O próprio Deus convoca o seu povo no verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. A palavra converter é mudar de direção. Deus está dizendo: converta-te
a mim. A mim. Amém. É pessoal. É voltar-se inteiramente, completamente, para o Senhor das nossas vidas. Converta-se, volte-se para mim. Aleluia. Quantos estão perdidos, confusos, voltados para tantas coisas efêmeras, passageiras, mas Ele está dizendo: volte-te, volta-te para mim, volta-te inteiramente para mim. Ele quer se revelar a nós, Ele quer tocar em cada um de nós, Ele quer fazer algo novo, grande, na vida pessoal, no ministério de cada um de nós. Por isso Ele usa o profeta Joel e diz: converta-te, volta-te para mim, para mim. Aleluia. E aí Ele diz como deve ser essa volta. Olha o verso seguinte, ainda no mesmo verso: converta-te a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, choro e pranto. Hoje nós vivemos uma geração de olhos muito secos, muito enxutos, que não se quebranta mais, que não se empolga mais, que perderam a paixão, que perderam o primeiro amor. Quantos e quantos ficaram tão secularizados, PhD em divindade, nada contra a teologia, o doutorado, o conhecimento, mas que isso tenha o seu lugar. Mas que você, meu pastor, minha pastora, prezado líder, homens e mulheres de Deus de todo o Brasil, volta-te para Deus, de todo o teu coração, até que nada mais importe. Até que nada mais importe. A glória dEle, a vida dEle, a presença dEle é o nosso galardão, é a nossa recompensa. Quando nós estamos orando em intimidade, seja no secreto, ou seja no coletivo, a presença dEle por si só, irmãos, é a nossa recompensa. Aleluia! Ele disse: eu sou o teu grandíssimo galardão. Então o Senhor nos conclama: volta para mim de todo o coração. E Ele dá a receita com choro, com pranto. E no verso seguinte Ele vai dizer algo mais, o que Ele espera dos ministros. Olha o que Ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Meu Jesus, que Deus glorioso nós temos, misericordioso, aleluia, compassivo, e a convocação é: rasga os vossos corações e não as vossas vestes. Era costume na antiguidade, sinal de tristeza, de luto, rasgar as vestes. Isso significa para nós culto externo apenas, aparente,
religiosidade, tradicionalismo, hábito. Deus nos conclama para um culto genuíno, para um culto verdadeiro, para Ele. Por isso Ele diz: eu não quero nada externo, eu não quero religiosidade, tradição, eu quero que rasguem, mas rasguem de verdade, quebrante-se o coração, o homem interior. E aí o Senhor, que é compassivo, misericordioso, bondoso e que ama o seu povo da aliança, removerá o juízo. Irmãos, o que é descrito literalmente a situação que Judá enfrentava, espiritualmente, moralmente, e até literalmente em algumas áreas, o nosso país viveu e vive crises, calamidades, epidemia, vida pessoal. Quem sabe você está vivendo um momento semelhante, vida devastada, ministério, família. Mas o Senhor está dando receita nessa convenção. Converta-te para mim, volta para mim, volta para mim. Tenho saudade de ouvir a tua voz. Pomba minha que vives entre as fendas da rocha, mostra-me a tua face, faça-me ouvir a tua voz. A tua voz é para mim preciosa. Você não tem que voltar para costumes, para religiosidade, mas para Ele. Para Ele! Oh! Rasgar esse coração velho nessa convenção, botar a cara no chão, chorar, lamentar, por nós e por identificação pela nação, pelos perdidos, pelos milhões de jovens drogados, pela mortandade de jovens, pela violência, pelas mentes entenebrecidas por Satã, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Mas a igreja tem a solução. Só a igreja tem. Por isso, irmãos, nessa convenção, é convenção de rasgar coração. É convenção de voltar-se para Ele. Para Ele! Porque Ele promete nesse texto coisas fantásticas. E que são para nós vamos chegar lá. Prosseguindo nesse texto, olha o que mais que nós temos. Verso 14. Quem sabe se não se voltará e arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, libação para o Senhor vosso Deus. Eu disse há pouco que o culto foi afetado. Não tinha mais holocausto, não tinha sacrifício, não tinha oferta de manjares, não tinha libação. A igreja estava fechada. Os gafanhotos levaram tudo. A seca levou o restinho. O exército do norte vinha. Falar em norte, irmão, se você buscar numa linha reta, Brasil, pelo norte, sabe onde nós vamos chegar? Rússia. Todo mal vem do norte. A guerra de Gog e Magog virá de lá. Tubal, as traduções modernas mostram que tem a ver com Moscou. Mas nós vamos ver o que Deus promete. Essa convenção será diferente de todas. Esta será uma convenção profética,
para mudar a tua história, para viver o que vem aí, nesse segundo semestre e no ano 2023. Se você crê, se manifeste aí. Oh! Eu sinto a glória dele aqui. Tocai a trombeta em Sião. Quando se tocava a trombeta em Israel, tinha dois objetivos: convocar para a guerra e convocar para as grandes celebrações. Tocai a trombeta em Sião aponta para proclamar, declarar, profetizar, pregar, falar, aleluia! Tudo aquilo que conhecemos dele e que temos vivenciado, não que nos contaram, mas que o conhecemos pela sua graça, pela sua misericórdia. Tocar a trombeta em Sião. E o profeta Joel continua sendo boca de Deus. Chorem. Verso 16. Congregai o povo. Está aqui o povo. Congregai o povo. Nós congregamos, convocamos. E vocês vieram. Congregai o povo. E depois, profeta Joel, santificai a congregação. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Na peça que foi apresentada, a pastora Raquel mandou fazer uma réplica de uma peça que era importante lá no cerimonialismo dos holocaustos, que está lá em Levítico capítulo 8. Espevitadeira. E o que servia aquela espevitadeira, que era um rodão de metal, era para remover as cinzas de sobre o altar. Porque não se acende fogo novo em cima de um montão de cinzas. Quem é do interior sabe disso. Fogão a lenha, você não coloca lenha em cima de cinzas, você remove a cinza, bota a lenha e o fogo pega. Santificar, olhar para dentro. Tem cinza aí para ser expelida. Cinza aponta para algo que foi e não é. Algo que já passou, só serve como referência. Deus tem coisas novas, meu irmão e minha irmã. Se tem um obstáculo aí representado por cinza, pegue a espevitadeira. Tem um anjo aqui com uma espevitadeira. Quem crê nisso? Só quem crê no profético. Aleluia! Para remover toda a cinza. Mas para manter o fogo, não é o meu texto, os sacerdotes tinham que se esforçar, ir na mata, fazer calo nas mãos, cortar lenha, carregar lenha e botar lenha no altar. Sem lenha, o fogo apaga. Nesta convenção, santificai os sacerdotes. Vamos fazer um introspecto, um retrospecto, olhar para trás, olhar para dentro. Eu sou o primeiro. Eu quero fogo de Deus permanentemente. Eu quero a glória de Deus permanentemente. Nada mais é importante. Nada mais importa. Se perder a presença, perdeu tudo. Se perder o fogo de Deus, meu irmão, não resta nada como ministro, como pastor, como pastora, como bispo, como superintendente, como apóstolo. Não importa título ou cargo. O que faz a diferença
é o fogo de Deus, é a glória de Deus na vida do irmãozinho, na vida da irmãzinha, daqueles de um talento que vão fazer diferença. Aleluia! Remova essa cinza, bota lenha. Lenha simboliza aí oração, palavra, adoração, tempo com Deus, para que essa chama não se apague. É Deus nos convocando. Olha o que ele disse mais nesse texto: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos estão aqui, ó. Reuni os filhinhos, espiritualmente e biologicamente. Bonito ver jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças. Igreja que não tem criança, que não tem pré-adolescente, que não tem jovens, está fadada ao fracasso. Os cabecinha branca como nós, vai sendo chamado para o céu. E se não tiver criança, próxima geração, esta igreja não tem futuro. E a convocação aqui envolvia até as crianças, os filhinhos, Moisés. Aleluia! Em breve, irmãos, quantos dos nossos já foram para o céu? Se a gente pensar internacionalmente, nacionalmente, na nossa casa da bênção, quantos já foram? Há pouco estava com a gente aqui em algumas convenções. Daqui a pouco, se Jesus não vier, dentro da lógica, da naturalidade, muitos de nós seremos chamados, e glória a Deus. Quem vai ocupar o nosso lugar? A próxima geração. Esse é um tema que precisa ser ministrado. Então aqui o Senhor convoca filhinhos. Irmãos, e a coisa era tão urgente, olha para cá. Saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. Escuta o que eu vou dizer para você. Na cultura hebraica, lua de mel, para o soldado então, era algo muito especial. O soldado ficava um ano, um ano, sem precisar ir à guerra, só no mel e na lua. Mas a coisa era tão desesperadora e tão urgente, que Deus dá uma ordem: interrompa a lua de mel. Pare! Porque era o caos instalado em todo Judá. Sai o noivo da recâmara, sai a noiva do tálamo, e entre no choro, no quebrantamento, no jejum, porque a coisa está feia. No dizer popular, o bicho está pegando, e não tem alternativa. O Senhor continua dizendo: chorem os sacerdotes. Quem é sacerdote aí? Levanta a mão. Tem gente com dúvida. Quem é sacerdote? Sacerdócio dos salvos. Pertencemos ao sacerdócio real. Vós sois sacerdócio real. Deus nos fez reis e sacerdotes. Então toda a igreja é composta pelo sacerdócio real. É para você, é para mim. Eu recebo. Se você recebe, diga: eu recebo. Aleluia! Olha o que ele diz: chore, sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Qual era o tema da oração? Poupe o teu povo. Poupe, ó Deus, o teu povo.
e não entregues a tua herança, a vergonha, ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? A motivação era a reputação do nome do Senhor. A motivação era sadia e era o próprio Deus convocando. Poupe, Senhor, o teu povo. Senhor, o teu povo está entregue à vergonha, ao opróbrio, ao vexame. As nações estão zombando, escarnecendo, dizendo: onde está o Deus deles? Eles eram causadores, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, Ele é justo, e quebrou, recebeu juízo, mas Deus continuava amando-os. Por isso Ele estava dizendo: voltem para mim, converta-se a mim, eu não os rejeitei. Rasgue esse coração, chore, tem remédio, tem óleo, tem bálsamo, tem saída. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que veio para essa convenção sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva, ou alguém que está nos acompanhando pela internet. O Senhor não esqueceu de ti. Ele não esmaga a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Ele assopra e o fogo pega. E um novo tempo e uma nova estação chegou para você. Ah, mas os irmãos parecem que não crê. Deus muda tempos, Deus muda épocas, Deus muda estações. A receita é dada, e eu quero esta receita. Examinemos a todos nós diariamente. Faça das palavras de Davi diariamente suas. Sonda-me, ó Deus. Conheces meu coração, ele é enganoso, ele é extremamente corrupto. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos, porque eu não quero te perder. Eu não quero perder a tua glória. Eu quero a tua presença. Eu quero participar do grande avivamento, do grande mover antes do arrebatamento da igreja. Quem está comigo nisso? Quem quer ser partícipe, faz um barulho aí para ele. Pode melhorar, vamos lá. Não acredito, vai lá, igreja. Vai lá com mais intensidade. Meu Deus. Eu vou fechar. Se eu parasse aqui, estaria extremamente incompleta. Mas eu vou te mostrar o que Deus promete. No sentido literal e no sentido espiritual para hoje. Para eles era literal. Para nós é uma palavra profética. Não desgrude os olhos de mim agora. Não deixe nada roubar a sua mente. Olha o que Deus vai dizer e vai prometer, e é profético. Joel 2:18 a seguir. Vamos. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá, aleluia, e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos. Para aí um pouquinho. Eis que vos envio
Para eles era literal, o cereal. A terra voltaria a frutificar. Eles voltariam a fazer as suas colheitas. Eles teriam cereais, trigo em abundância. O que mais que eles teriam literalmente? Mosto, que é sinônimo de vinho. Muito vinho. Era o comércio de Israel. Cereal, vinho. Mas eles teriam também literalmente, missionário Xavier, óleo, azeite em abundância. Glória a Deus. Olha para cá, segure aí. Deus está dizendo para nós hoje: quando voltares para mim, se converterem a mim, rasgando o coração, se quebrantando, jejuando, orando, chorando, eu, o Senhor, vos darei em abundância. Em primeiro lugar, trigo, cereal. O que isso significa para mim e para você? É profético. Deus vai descortinar. Deus vai mostrar o que está por trás da letra. Deus vai nos dar mensagens diretas do seu coração. Mensagens reveladas, alimento fresco, não requentado, alimento novo, direto de Deus, com abundância. A igreja do avivamento participa disso. Tem trigo em abundância. A casa da bênção é a igreja da palavra. Tem alimento aqui, tem trigo aqui, tem comida aqui, para nutrir, para sustentar e para manter as vidas saciadas pela palavra. O que mais que teria? Mosto, vinho. O que representa vinho na Bíblia? Pastor Elias, alegria. Vinho na Bíblia representa alegria. Alegria. Alegria, independente das circunstâncias. Ainda que eu continuarei louvando, exaltando, magnificando aquele que vive e reina para todo o sempre. Alegria do Senhor, nossa força é. Há um rio que procede do trono do Cordeiro e que alegra as moradas do Altíssimo. Aflição, quem é que não tem? Problemas? Poucos sabem o que eu estou passando nesses dias, mas não roubou a minha alegria e nem a minha disposição de estar aqui, porque eu sirvo a Deus não por coisas, mas pelo que Ele é. E eu sei que você também vem de uma batalha. No mundo tereis aflições, perda de entes queridos, falência de negócios, desemprego. Nós cremos no sobrenatural, cremos. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o nosso Deus. Porque a seu tempo Ele levantará e fará juízo para aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Mosto. Quem está alegre aí? Deixa eu ver. Então olha para o irmão, dá um sorriso para ele aí, vai.
Daquele mesmo de 9h15. Não fica um cara de 6 horas, não. Ponteiro lá no 12, outro lá no 6. Ó! Eu estou alegre. Aleluia! Abundância de alegria. Alegria de ser pastor. Vale a pena ser profeta. Vale a pena ser pastor. Não deixe nenhuma mensagem do inferno te paralisar. Vale a pena. O que há de vir virá e não tardará. Ele dirá: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ele está voltando. Alegria. Volta para a sua cidade com alegria de pregar, de visitar, de orar, de evangelizar, de edificar, de treinar, de enviar. Alegria. Alegria, fruto do Espírito, irmão. Só perde alegria quem perdeu a presença, o fogo. Você recebe, levante a tua mão e diga: eu recebo. Alegria, fruto do Espírito. Maravilha. O que é mais que ele diz que daria? Óleo. Cereal, vinho e óleo. Em todo tempo. Achei a Davi, e com o meu santo óleo o ungi. Óleo fresco. É o Salmo 92, verso 10, não é? O 90, verso 10, que fala da unção com óleo fresco, que nos dá força, como de um touro selvagem. A unção que despedaça o jugo. Todo jugo está sendo quebrado. A unção que alivia o peso dos ombros. Você dobra o joelho às vezes arrebentado, mas o Espírito derrama o óleo, intercede com gemidos inexprimíveis, e você levanta dali renovado, pronto para pegar um leão à unha. Rompimento. Aleluia! Quando esse óleo era derramado no Antigo Testamento, os irmãos sabem que obras extraordinárias eram feitas. Hoje o Santo Espírito não é mais transitório, gente. Ele mora em nós. O que está faltando é o quê? Ativação. E você está sendo ativado nessa convenção. Você vai ouvir muito aqui. Você vai receber muito aqui amanhã, depois de amanhã, no sábado. E você, quando sair daqui, será um novo homem, uma nova mulher. No nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Leia o outro verso, irmão. Vai, caminhando para encerrar. E aquele que é do norte, farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Pare aí. O mal que ameaçava Judá, que vinha do norte, Deus está profetizando. Deus está falando que faria-o voltar, e o lançaria longe, e a sua podridão, o seu mau cheiro, se faria sentir. Jeová Sabaó é o Senhor dos exércitos. Ele disse para Senaqueribe: colocarei um freio na tua boca,
e um anzol no teu nariz, e te farei voltar pelo caminho que viestes. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Na presença do Senhor não tem principado, não tem potestade que permanece. Escutou, irmãos? A glória de Deus manda fora todo o poder das trevas. Não fica no ambiente, não fica na casa, não fica na família. Onde a glória de Deus está, não tem principado, não tem potestade, não tem demônio, não tem macumba, não tem feitiço, não tem olho gordo, não tem nada disso. Se o inimigo te afrontar e você estiver aparentemente em desvantagem, te dou a receita: chama o seu irmão mais velho, chama o teu irmão. Eu disse lá em Vitória, quando preguei sobre Senaqueribe, que era comum nas escolas, às vezes, um coleguinha batendo o outro, o maior batendo o menor, e o menor dizia assim: você vai ver, eu vou chamar o meu irmão maior, o meu irmão mais velho, e ele vai te pegar. Se o inimigo está te afrontando, chame por ele, clame por ele, mostre para ele, e ele é o teu, o meu e o nosso refúgio, e o que veio do norte voltará, não geograficamente, mas simbolicamente. A batalha, a vitória é nossa, no nome de Jesus. Irmãos, hoje eu estou com vontade de pregar até meia-noite, hein? Quem aguenta mais 20 minutos aí? Promessa da restauração. Prossegue. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Aleluia! Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira dará a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva. Olha os pastores que Ele levanta, vai. A temporã e a seródia. Olha aí, irmãos. No primeiro mês. Vai. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que vos foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Restituição. Restituir-vos-ei tudo que os gafanhotos devoraram, diz o Senhor. Restituição. O que você perdeu, o que roubaram, o que levaram, o Senhor está dizendo nesta convenção: restituir-vos-ei tudo. Depende só de você. O ministério, a visão, a nova unção, prosperidade, crescimento, multiplicação. O Senhor está dizendo: restituir-vos-ei tudo que os 4 enxames levaram. Oh, irmãos, você recebe essa palavra? Restituição. A sunamita perdeu tudo. Segundo Reis capítulo 8 tem ali um texto de restituição extraordinário. 8 anos de seca,
miséria, mas ela tinha uma boa semeadura. Ela ofertou, ela investiu no ministério de Eliseu, que representava a igreja, e ela ficou ausente 7 anos ou 8 anos, e as suas terras foram confiscadas, ela perdeu tudo. Mas um dia, Geazi estava dando testemunho sobre os milagres que aconteceram no ministério de Eliseu, e falava da ressurreição do filho da sunamita. Quando ela aproxima, foi acaso? Deus não trabalha com acaso, Deus trabalha com propósito. Quando Geazi olha e diz: eis aqui a mulher, filho dela foi que o profeta Eliseu, no nome de Yahvé, o ressuscitou. E ela veio e confirmou, e o rei mandou restituir, devolver toda a renda que se fez na propriedade dela durante o tempo da sua ausência. O nosso Deus restitui. Aleluia. Vai. 26. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Como é que é, pastor Fábio? E o meu povo jamais será envergonhado. Outra vez, pastor Fábio. E o meu povo jamais será envergonhado. Mais uma vez, pastor. E o meu povo jamais será envergonhado. Quem é povo de Deus aí, receba. Aleluia. Agora, caminhemos dentro da receita. Joel é um profeta extraordinário. No dia de Pentecostes, em Atos, capítulo 2, a partir do verso 16 até o 21, não precisamos ler. O apóstolo Pedro, no dia que a igreja nasce, lá em Jerusalém, no dia da descida do Espírito, Pedro faz menção desse texto de Joel, capítulo 2, versos 28 até o 30. E há de ser que depois, olha para cá, eu estou terminando. Depois é advérbio de tempo. Deus está dizendo, algo precisa ser feito antes. E tudo que nós vimos aqui é o que precisa ser feito antes. E há de ser que depois que procederem, saírem da inércia, da posição de ouvinte passivo, para atitudes, depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não haverá preconceito de gênero, eles e elas. Profetizar é falar, pregar, anunciar. Quebrou o preconceito. Aleluia. Os velhos, os idosos terão sonhos. Deus restaura sonhos nesta convenção. Deus restaura sonhos nesta convenção. Os jovens terão visões. Quebrou o preconceito de faixa etária. Eu comecei a pregar com 18 anos, plantando a primeira igreja. Hoje estou com 70. Eu fiz parte, os jovens com visão e os anciãos com sonhos. Você como eu, que veio lá de décadas, não pense que está acabado.
nós podemos treinar, missionária Ruth, as novas gerações, que vão além de nós, que vão fazer mais do que nós. Isto não será motivo de ciumeira, mas será motivo de alegria. Jesus tinha essa expectativa, que os seus fizessem mais do que ele próprio. Oh! E o que mais? Servos e servas. Quebrou o preconceito social. Isso cumpriu em parte em Atos 2. Foi a chuva temporã. Mas nós estamos caminhando para a Seródia. Há uma outra chuvarada chegando. Há uma outra chuva sendo desatada no Brasil, sobre a casa da bênção e sobre aqueles que forem famintos e sedentos. Mas vamos cumprir o antes, porque depois o céu se rasga. E o que temos vivido é apenas um ensaio. Coisa muito maior vem. Coisas extraordinárias acontecerão. Coloque-se de pé.